Que a graça e a paz estejam com todos. Meus amados irmãos, que grande alegria podermos meditar mais uma vez na palavra de Deus. E eu convido os amados irmãos ao texto já lido nessa noite, Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 16. Perdão, versículos de 1 a 6. Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsas. Desceu a Jope, e comprou um navio que ia para Tarsas. Pagou uma passagem e embarcou no navio, para ir com ele para Tarsas, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Oremos mais uma vez. Deus amado, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, para suplicar ao Deus Espírito Santo que ilumine a nossa mente, para que possamos compreender o texto e a Tua palavra possa habitar ricamente em nossos corações. Assim, nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, em 1949, um cômico desenho denominado Papaléguas surgia na indústria. Esse desenho deve ser conhecido por todos nós. E a história, ela passa em um deserto cheio de rodovias, onde um coiote tenta incessantemente pegar para comer o Papaléguas. Para imaginarmos, já se completou 75 anos de existência na busca de capturar o Papaléguas. O cômico de todo o desenho são as derivadas artimanhas usadas para capturar essa ave, todas sem sucesso. Você fica pensando ao assistir o desenho: será que o coiote nunca irá pegar essa ave? Bom, o desenho já descreveu 12 vezes que isto aconteceu, todas sem sucesso. Torna-se até engraçado ver a insistência do coiote toda vez que ele deixa escapar a sua presa e é surpreendido pela sua própria armadilha. Meus amados irmãos, eu e você estamos diante de uma narrativa que descreve Jonas sendo chamado, comissionado por Deus para levar uma mensagem aos ninivitas. Entretanto, ele foge da presença do Senhor e vai para Tarsas. E o que eu quero dar ênfase é: Deus não é o coiote, que precisa de várias artimanhas para capturar, para realizar os seus propósitos. Deus é o Deus soberano, que escreve a história de acordo com a sua vontade. Portanto, fugir da presença de Deus é uma missão impossível. E é nesta noite, irmãos, que eu gostaria de pensar sobre o seguinte tema: missão impossível, a fuga insensata do profeta Jonas. E eu gostaria de apontar duas verdades que estão presentes nesse texto. Nos versículos de 1 a 3, nós temos a primeira cena,
que é o chamado de Jonas e a sua fuga. Leiamos mais uma vez esse texto. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós estamos diante de um livro que possui uma natureza tanto narrativa, como também profética. O gênero denominante de todo o livro é o gênero narrativo, onde há uma descrição de uma história. Aqui é relatado as experiências dolorosas de Jonas. Jonas é conhecido nas Escrituras Sagradas como o profeta relutante. Por quê? Porque ele se mantém rebelde ao seu chamado. O texto nos descreve que ele é chamado de filho de Amitai, que traduzido significa verdade. E é importante observar como o versículo inicia. A palavra do Senhor veio a Jonas. Talvez na sua Bíblia, na versão atualizada, esteja a seguinte afirmação: veio a palavra do Senhor. Essa afirmação, ela se equipara melhor com a tradução original. E o que essa fala, o que essa sentença significa? Significa que Deus se autocomunica com os homens. Deus se revela aos homens. Isso é uma linguagem muito comum nos profetas do Antigo Testamento. Você pode observar isso em Joel capítulo 1, Malaquias capítulo 1, versículo 1, Sofonias capítulo 1, versículo 1. Sempre a mesma afirmação: veio a palavra do Senhor ao determinado profeta. E o que os profetas eram responsáveis? Unicamente de comunicar a revelação de Deus aos povos. Essa era a função do profeta. O profeta não poderia exigir para Deus que tipo de mensagem ele iria pregar, ele não poderia diluir a mensagem, mas ele deveria ser fiel na proclamação desta mensagem. Entretanto, nós não estamos diante de um profeta inexperiente. Você está diante de um profeta que já havia profetizado a respeito da prosperidade do reinado de Jeroboão. Se você lembra muito bem a história, lá em 2 Reis 14, 25, é descrito a prosperidade desse reinado. Mas esse rei é um rei que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Jonas é um profeta a quem Deus fala. Deus já havia chamado esse profeta para realizar essa missão de proclamar a sua palavra à nação de Israel. Muitos erroneamente, irmãos, acabam limitando o papel, a responsabilidade do profeta a revelar atos futuros. Hoje é muito comum pessoas sendo levadas pelas emoções, dizendo que Deus revelou certas palavras. Mas a função do profeta no Antigo Testamento não era essa, em sua maioria. A função do profeta era revelar o juízo de Deus sobre as nações. Nós conhecemos aquele texto de Isaías 6, 8. Deus pergunta para Isaías: a quem enviarei? Jonas se levanta: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós limitamos esse texto apenas a isso. E dizemos: olha, você deve realizar missões. Você deve ter a mesma atitude de Isaías. Está disposto a proclamar a mensagem. Mas você já leu o restante dos versículos? Versículo 9, versículo 10, versículo 11. O profeta Isaías tinha a missão de trazer juízo, uma palavra de juízo aos israelitas. Uma mensagem de ira de Deus contra Israel, sabendo que aquelas pessoas não iriam se arrepender. Era essa mensagem que Isaías iria levar. Essa era uma das principais atividades de um profeta do Antigo Testamento:
trazer o justo castigo de Deus contra o pecado mediante a proclamação da palavra de Deus. O texto, então, irmãos, lança luz para nós sobre a soberania de Deus de se revelar para o homem. Deus que se revela para o homem. É Deus que é Deus quem toma iniciativa para ir ao homem. É Deus quem realiza a aliança com o homem. É Deus que revela a palavra na mente e nos corações dos homens. O homem, pela sua própria capacidade, não tem esse direito, porque a sua mente está corrompida pelo pecado. E é isso que Deus continua fazendo hoje. Deus continua levantando dentro do povo de Deus homens e mulheres vocacionados ao ministério para viverem especificamente para proclamar a palavra de Deus. Essa é a função de um pregador. O pregador tem como responsabilidade proclamar a palavra de Deus, a revelação final de Deus aos homens. Pregar a Bíblia. E se dispor a pregar unicamente a Bíblia, a palavra de Deus. O texto então segue-se, irmãos, para o versículo 2, com a ordem de Deus ao profeta. Veja o texto. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Talvez na sua Bíblia possa aparecer a palavra dispõe-te, ou levanta-te, se apressa. A ideia desse versículo é não apenas uma ação de se levantar, como se alguém estivesse deitado, mas indica um fato que deve ser, uma tarefa que deve ser realizada de forma imediata, com urgência. Levanta-te agora. Se levanta-se, dispõe-te para proclamar, para clamar contra aquela cidade. Deus está trazendo urgência para clamar contra a cidade ímpia. E o próprio Deus explica o motivo. Porque a sua malícia subiu à minha presença. Irmãos, da mesma forma que no Antigo Testamento, sacrifícios eram feitos todos os dias no tabernáculo, e quando os sacrifícios eram realizados de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia afirma que era como se fosse um aroma agradável às narinas de Deus. Porém, a mesma ideia de um sacrifício, de um aroma que sobe às narinas de Deus, a ideia do versículo é como se algo pobre, algo imundo, maculado, impuro, subisse à presença de Deus. Irmãos, o pecado fede. O pecado é a coisa mais abominável de Deus. É a coisa mais abominável para Deus. Deus detesta de maneira completa o pecado. E a mensagem que Deus está dando ao profeta Jonas é que ele vá lá na cidade de Nínive e pregue contra ela, com o intuito de denunciar os seus pecados. Você fica se perguntando, quem eram os ninivitas? Qual era a cidade de Nínive? Bom, a cidade de Nínive era marcada pela crueldade, pela hostilidade. O juízo de Deus viria sobre eles. Nínive não era qualquer cidade. Nós estamos falando da capital da Síria, a maior potência daquela época. O povo que havia sido responsável por levar cativos os israelitas. Jonas tem ódio dessas pessoas. Jonas não quer participar dessa missão. Jonas não quer ir até essas pessoas, trazer esperança e salvação a elas, porque na sua mente insensata, essas pessoas não merecem a salvação. Se fôssemos olhar de um lado humano, nós iríamos concordar com Jonas.
talvez motivados pelo nosso próprio senso de justiça. Um pastor, ele descreve quem eram os ninivitas. Escute, abre aspas. Em uma vitória militar, o imperador da antiga Síria colocava um anzol gigante na boca dos conquistados e os mandava marchar até a rua principal num desfile de vitória. Ele o empalava, retirava-se as peles e, após de esfolá-los vivos, cortava todos os membros e atirava-os aos animais para que devorassem. Esse era os ninivitas. Assim era o paganismo e os seus métodos de morte aos prisioneiros. Você talvez possa olhar para essa descrição e pensar: Jonas estava certo. Motivado talvez pelo seu próprio senso de justiça. Tente imaginar, meus irmãos, uma pessoa que fez muito mal para você. E ela se converte aqui nessa igreja. E você sabendo do mal que ela fez para você. E ela passa a começar a congregar aqui nessa igreja. E você deve tratá-la como seu irmão de fé. É fácil fazer isso? Jonas está dizendo: eu não quero participar disso. O que eu sinto por essas pessoas é ódio. Eu não quero elas. A atitude imediata de Jonas foi fugir da presença do Senhor. Versículo 3 apresenta o mesmo verbo que é repetido no versículo 2. Jonas se levantou, mas não para cumprir a vontade de Deus, mas para fugir da presença do Senhor. Em vez de viajar para Nínive, ele segue em uma direção oposta, a Jope, chegando para Tarsis. Ou seja, Nínive se localizava no noroeste, porém ele estava seguindo para a região sudoeste. Uma viagem totalmente diferente daquilo que Deus havia o comissionado. Jonas é o profeta transcultural. É o único profeta do Antigo Testamento que recebe uma palavra de Deus para proclamar juízo às nações pagãs. Bom, esse profeta missionário, comissionado para clamar contra aquela cidade, prefere desertar do seu serviço e virar as costas para o seu Senhor. Em sua loucura, tudo aparentemente está dando certo. Veja a descrição do texto. Ele desce a Jope, ele encontra um navio, ele vai para Tarsis, ele paga uma passagem, ele embarca no navio, como se nada tivesse acontecido. Mas Jonas se esqueceu das palavras do Senhor, descritas no Salmo 139. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás também. O profeta Jonas esqueceu de Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Jonas se esqueceu de Jeremias 23, 24. Porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra? Diz o Senhor. Jonas havia se esquecido que o Deus que ele se servia era onipresente. Era o Deus que habitava em todos os lugares. Que nada estava a par. De que nada estava encoberto. Jonas se esqueceu, diante do seu pecado, que Deus não poderia achá-lo.
de que ele poderia fugir pelo mar, sendo que o próprio Deus fez o mar. Jonas se esqueceu de que não tem como brincar, de pisca e esconde com Deus. De que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos do Criador. O pecado de Jonas trouxe insensatez para o profeta. E em meio à sua loucura, ele foge da presença do Senhor. Como se nada tivesse acontecido. Jonas é chamado por Deus. Deus se auto-revela a Jonas, um profeta experiente. E diz para que ele clame contra aquela cidade. Para que ele denuncie os pecados de Nínive. Jonas, porém, se levanta, mas para fugir da presença do Senhor. Para Tarsis, descumprindo a ordem de Deus. Jonas então foge da presença do Senhor. Você observa o quantas vezes o autor está ratificando isso? Ele fugiu da presença do Senhor. Ele fugiu da presença do Senhor. Continuamente. Irmãos, a narrativa não termina aqui. Versículos de 4 a 6, nós temos a segunda cena. Jonas e os marinheiros em alto mar. Veja o versículo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ela ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim ele se lembrará de nós, para que não morramos. Logo a seguir, o versículo 4 apresenta um contraste na narrativa. Enquanto Jonas está tentando fugir pelo mar, e você está diante de uma ironia que o autor está fazendo, o próprio Jonas, que escreveu o livro, ele está fazendo uma ironia. Veja, eu tentei fugir pelo mar, mas o Deus que fez os céus e a terra, ele mandou um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, o navio que estava a ponto de se quebrar. Na versão NVI, o texto é traduzido da seguinte forma: então o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, surgiu uma grande tempestade tão violenta que o navio ameaçou quebrar. Jonas, talvez na sua insensatez, pensou por algum momento que Deus não poderia encontrá-lo. Esqueceu do atributo da soberania e da onipresença de Deus. Se você observar, versículo 2, há um adjetivo que é repetido no livro: grande. Versículo 2, levante-se e vá à grande cidade. Versículo 4, Deus levantou uma tempestade, uma grande tempestade, ou um forte vento. Versículo 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. O autor está utilizando esses adjetivos para ratificar a abrangência dos relatos que estão acontecendo. Eu quero que você imagine essa cena. Jonas e os marinheiros. Todos estão no barco viajando para o mesmo destino. Eles estão tranquilos e sossegados, cumprindo um cronograma previsto. Porém, o vento começa a surgir e deste vento uma grande tempestade. E o navio começa a se despedaçar. É descrito então que a reação imediata dos próprios marinheiros experientes é reconhecer que tal tempestade não era qualquer uma.
O texto então nos diz que eles ficaram cheios de medo. Essa expressão cheios de medo é repetido no capítulo 1, para contrastar a atitude de Jonas e a atitude dos marinheiros. Enquanto Jonas está lá, insensato, a cada dia, naquele momento, se voltando para si mesmo, duro de coração, diante daquilo que os próprios marinheiros pagãos estão contemplando, a reação dos marinheiros é de medo. E isso vai sendo contrastado no versículo 10 e no versículo 16. Eles então começam a clamar ao seu Deus, diz o texto. E é interessante entender que este medo de os marinheiros reconheceram que o mal estava vindo, não era obra apenas da natureza. Era obra de uma divindade. Então, para tentar compensar, aplacar a ira da divindade, eles começam a invocar o seu próprio Deus. Possivelmente estamos diante, meus irmãos, de marinheiros que eram devotos a várias divindades. E às vezes nós limitamos idolatria à imagem de esculturas, de pessoas que se dobram a certas imagens. Mas não esqueçamos, o homem, pela sua própria natureza, é um ser religioso. O homem anseia por aquilo que está além dessa natureza, que está além dessa realidade. Deus colocou um senso da divindade no coração dos homens, para que eles possam ansiar Deus, a eternidade. Deus criou o homem para adorá-lo, para glorificá-lo e ter prazer somente nele. Mas nós olhamos para a Escritura que a queda corrompeu os nossos corações. E que os homens passaram a fabricar ídolos no seu coração. Como Romanos capítulo 1, versículo 18 nos diz, eles suprimiram a verdade de Deus em justiça e eles começaram a adorar e servir a criatura no lugar do Criador. Um certo escritor reformador, João Calvino, afirmou: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O que então é idolatria? Os ídolos não são apenas estátuas de pedra. São amores, desejos, anseios, expectativas que adoramos no lugar do Deus verdadeiro. São coisas nas quais investimos a nossa identidade. São aquilo que nós confiamos. Nossos ídolos são amores distorcidos. Tudo aquilo que amamos mais do que Deus. As coisas que confiamos para a nossa justificação, para sermos aceitos por Deus. O homem, mesmo na sua insensatez, mesmo na sua idolatria, o homem constantemente procura alguém que possa lhe livrar, lhe salvar quando está em perigo. Porque o homem é um ser religioso. O homem foi criado para a adoração. Os marinheiros então estão temerosos. Versículo 5. Eles estão com medo. E eles começam a clamar ao seu próprio Deus. E eles começam a lançar no mar uma carga tão pesada que estava no navio. Eles começam, diante daquilo que está acontecendo, trazer os seus próprios esforços. Mas você olha para a narrativa e se pergunta: o que Jonas está fazendo? Onde está Jonas? Bom, irmãos, versículo 5 apresenta que Jonas havia descido para o porão e ali havia se deitado e dormia profundamente. Irmãos, um pastor, ele descreve essa atitude de Jonas
que a ideia no original é como se Jonas estivesse naquele sono gostoso, a ponto de roncar. Jonas estava roncando profundamente, como se nada tivesse acontecido. Ele estava lá, dormindo profundamente, e o caos ali. Era isso que Jonas estava fazendo, dormindo. Essa expressão, irmãos, não indica apenas que Jonas dormia, mas mostra a insensibilidade do profeta com o sofrimento humano. A insensibilidade do profeta em não querer ajudar os marinheiros diante da grande tempestade. Quem era o culpado de toda a história? Era o próprio profeta Jonas. Deus havia mandado aquela tempestade por conta do seu pecado. Isso significa que o profeta, diante da sua insensibilidade, ele prefere dormir, não se preocupar com o sofrimento alheio. É isso que o pecado faz. Além de nos tornar insensíveis à voz de Deus, nós nos tornamos insensíveis à dor dos outros, ao sofrimento dos outros. Versículo 6, versículo 5, 6, perdão. É dito o seguinte: o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Meus queridos irmãos, o marinheiro, quando desceu no porão e viu essa cena, a ideia aqui dessa pergunta expressa ira, raiva. Mas rapaz, o que tu está fazendo aí? Tu não se preocupa com o que está acontecendo? Tu está agarrado no sono, roncando, enquanto a gente está aqui morrendo. Levanta-te. Lembre-se desse verbo. Deus havia pedido para que ele se levantasse para pregar contra a cidade de Nínive. Ele se levanta para Tarsis. E o que o pagão está dizendo para Jonas? Levanta-te e invoca o seu Deus, porque talvez ele possa se lembrar de nós. Irmãos, é tão triste, né? Quando um descrente dá uma lição de moral para um crente. Quando um descrente denuncia o pecado da igreja. É isso que está acontecendo. Isso significa que o texto ratifica a ordem dada por Deus, dita por um pagão, a fim de ridicularizar o profeta. O que o pagão está fazendo é isso, ridicularizando um profeta. Meus irmãos, como é triste ver pessoas que envergonham o evangelho, ver crentes que não testemunham a sua fé verdadeiramente no lugar onde estão. Crentes que são reconhecidos por pecados e não pelo caráter de Cristo. Crentes que não sabem como falar, só fala besteira, só pensa besteira. É isso que está acontecendo. Um profeta chamado por Deus está sendo ridicularizado por um descrente. Todavia, a atitude de Jonas deveria ser a mesma de Abraão. Você lembra da narrativa de Abraão? Quando estava clamando pela cidade de Sodoma e Gomorra? Abraão está lá, clamando
a favor daquela cidade, para que Deus suspenda o juízo de Sodoma e Gomorra. Senhor, tem misericórdia desse povo. Se tiver pelo menos 50 justos, pela tua graça e pela tua misericórdia, não destrua essa cidade. Deus responde: se tiver 50 justos, eu não destruirei essa cidade. Abraão vai descendo. 40 justos, Senhor. 30, 10. Um justo. Se tiver um justo, eu não vou destruir essa cidade. Essa deveria ser a atitude de Jonas. Ele deveria se sentir honrado pelo fato de que pecadores podem conhecer a salvação através da pregação da mensagem de Deus. Irmãos, a história continua, mas eu queria parar aqui. E aqui, a partir desses versos, tirar algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação, irmãos, é que o pecado torna homens insensatos, nulos, burros, loucos, distantes da verdadeira sabedoria. Meus irmãos, o pecado cega os homens. O pecado sempre tem em sua raiz o orgulho. Todos nós, pela própria natureza, temos um sentimento de rebeldia, de não se sujeitar à vontade de Deus. Seja em estacionar em uma vaga errada, seja ultrapassar um sinal vermelho, seja fugir da mãe no supermercado, seja ceder um desejo secreto. Todos nós somos tentados a vivermos a nossa vida sobre uma mentira chamada de independência. Sou eu que mando na minha vida. Não sou obrigado a prestar contas para ninguém o que faço ou deixo de fazer. Quem paga as minhas contas sou eu. Quem compra as minhas coisas sou eu. Se eu pertenço a mim mesmo, não me importa. Eu sou o dono da minha vida. O pecado traz insensatez aos homens. A rebeldia está presente em nós. Nós não fomos criados independentes. Mas Deus quando criou o homem à sua imagem e semelhança, denotou a esse homem dependência. Nós, por natureza, somos dependentes de Deus. Seja para respirar, seja para dormir, seja para tudo. Nós somos seres dependentes de Deus. Rebeldia, irmãos, é muito mais do que quebrar regras. É uma deficiência básica do nosso caráter. Por isso o pecado nos torna egoístas. Achamos que somos o centro do mundo e que tudo deve se curvar a nossas vontades. Deus nos criou para sermos submissos à sua palavra. E não para sermos independentes a ela. O pecado nos torna insensatos. Como um escritor certa vez afirmou, quando um homem pensa em navegar longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Quando o homem pensa em navegar longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que o pecado sempre tem em sua raiz o orgulho. E também nós aprendemos a respeito da própria idolatria. A idolatria se apresenta de diversas formas, de diversas maneiras, mas todas elas começam a partir de nossos pressupostos.
as bases das nossas crenças e opiniões. A idolatria começa com um conhecimento errado sobre Deus. Se cremos que Deus é mais dócil e que Ele pode ser manipulado pelos nossos próprios caprichos, nós criamos um ídolo. Se imaginarmos que Deus funciona como um Papai Noel que está disposto a prazer, a recompensar crianças com presentes, de que Ele pode ser manipulado, nós criamos um ídolo. Se achamos que Deus é um capataz exigente e que tem prazer em castigar o homem, criamos um ídolo. Precisamos entender que Deus, ao mesmo tempo que é santo, é um Deus gracioso. Portanto, nós devemos averiguar o que há no nosso coração. O que tem trazido felicidade para você? Sua família, seu emprego, seu dinheiro, seu autoconhecimento, seu autorreconhecimento ou o Senhor das Escrituras? E meus amados irmãos, a última aplicação é que a igreja recebeu o privilégio de participar da missão de Deus como instrumento para proclamar as boas novas aos perdidos. A ordem de pregar o evangelho a toda criatura, irmãos, não se limita àqueles que possuem um ministério particular, como pastores, missionários e educadores cristãos. Essa é uma missão da igreja do Senhor. Nós recebemos o privilégio de participarmos da missão de Deus, de proclamar o evangelho a toda a criatura. E Jonas está dando um péssimo exemplo de não pregar o evangelho àquelas pessoas que ele acha que não merecem. A igreja de Cristo precisa entender que a ordem de Deus, ela precisa ser obedecida e não mudada, não alterada. Não é a igreja que estabelece o público, não é a igreja que escolhe quem vai receber a salvação, mas o Senhor é quem comissiona para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus comissionou você para pregar na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola. Pregue o evangelho. Porque essa é uma ordem dada para a igreja e deve ser obedecida. Jonas é um claro exemplo de que nós somos egoístas. Em muitas atitudes nós somos Jonas, rebeldes, insensatos, nulos. Nós sabemos que temos que cumprir a vontade de Deus revelada na Escritura. Mas nós, mediante a nossa própria rebeldia, nós decidimos não cumprir a sua vontade. O final da insensatez de Jonas é ele ser jogado no fundo do mar. Deus poderia ter deixado ele morrer no fundo do mar. Mas esse Deus tinha um propósito maior, de usar essa pessoa imperfeita para proclamar a salvação aos perdidos. Não brinque com Deus. Não brinque com o pecado. Porque talvez Deus pode não mandar o grande peixe. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que diante dessas verdades, irmãos, a igreja do Senhor possa entender que nós temos o dever, não é a opção, de pregar este evangelho a todas as pessoas. Se você não tem feito isso,
A Escritura está lhe desafiando a você proclamar essa verdade. Seja na sua casa, seus familiares que não são crentes, pregue o evangelho a elas. Seja o seu esposo que não é crente, pregue o evangelho para ele. Seja a sua filha que está afastada, pregue o evangelho para ela. Nós somos comissionados por Deus a participar da missão de Deus de proclamar o evangelho a todas as nações. Vamos orar?